compreendemos a nossa fragilidade diante de tanta violência, que faz derramar o sangue de crianças e mulheres indefesas, espalhando a morte e o terror. Mas nós cremos na extensão de vossa infinita misericórdia, ao determinar que a vida continue fecundando úteros, povoando a terra com o sorriso inocente das crianças. Pregação da mensagem de amor vivida pelo meigo Rabi da Galileia, vendo a crueldade destruindo lares com mísseis mortíferos, bombas arrasando os campos floridos e calando as aves dos céus. Mas nós cremos na vossa eterna bondade, que ordena ao sol e à chuva fertilizarem o solo arrasado e destruído, ao verde colorir os campos abençoados, às flores enfeitarem os jardins e aos pássaros de novo cantarem pelo infinito dos céus. Essa oração é o grito de nossa alma, na certeza de que nos ouvis neste momento, porque sabemos que criastes o homem para ser feliz, para amar, para abraçar seus irmãos, para viver em paz. Porque cremos, Senhor, que é vossa determinação de paz reinar soberana um dia neste mundo, queiram os homens ou não. E porque cremos que é da vossa vontade os canhões se calarem para sempre, é que rogamos a vossa generosidade que inspire os homens a serem verdadeiros irmãos sob o estandarte do perdão e da legítima fraternidade. Assim seja, porque a vós pertencem a vida e o poder para sempre. Rádio Rio de Janeiro. No Rio, meio-dia e 55, estudantes podem concorrer a vagas restantes do FIES a partir da próxima semana. Plantão Rio Notícias. Todas as agências da Caixa Econômica Federal estão abrindo com 2 horas de antecedência. Esse horário entrou em vigor hoje e vai até amanhã. A ampliação do horário de funcionamento das agências visa ajudar no atendimento sobre as contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E segundo a Caixa, no primeiro dia de saques das contas inativas, 1.400.000 trabalhadores sacaram 1.800 bilhões. Pode sacar a quantia parada em contas inativas quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário divulga o primeiro balanço das ações do programa Criança Feliz. Mais de 2.400 municípios do país vão participar do programa Criança Feliz. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário anunciou o primeiro balanço das ações do programa. O Ministério divulgou ao Conselho Nacional de Assistência Social a lista com a quantidade de estados e municípios que vão participar do programa e também os resultados da primeira oficina de capacitação para os multiplicadores estaduais. Na primeira etapa do curso, foram treinados 84 profissionais que têm como função acompanhar a execução do programa, formando os técnicos que farão visitas às famílias para mostrar aos pais a melhor forma de incentivar na busca do desenvolvimento emocional e psicossocial das crianças participantes do programa. Até agora, 7 capitais do país já aderiram ao Criança Feliz. As primeiras famílias começam a ser atendidas em abril. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, destacou que o programa Criança Feliz vai transformar a realidade do país ao formar uma geração mais bem preparada para a vida. Preparando as crianças no período que elas têm maior capacidade de organizar sua inteligência, suas competências, que é nos primeiros 2, 3 anos de vida, acompanhando elas em casa, orientando as famílias, por mais pobre que seja a criança, oferecendo materiais, equipamentos para a família poder estimulá-la, acompanhá-la melhor, nós vamos mudar a vida dessa criança. Essa criança vai chegar na escola aprendendo muito mais rápido. Reportagem Thaísa Brito.
E o Botafogo vai tentando manter seus principais jogadores e acordou a permanência de Bruno Silva até o fim do ano que vem. A assinatura do contrato deverá ser no início dessa semana. Contratado no ano passado, o meia-campista se consolidou como titular desde os primeiros jogos. Foi dele o gol que garantiu a classificação do Glorioso à Copa Libertadores da América. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,5198% e dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,1415 para compra e R$ 13,1435 para venda. Rio e Niterói com céu claro e a temperatura estável. Umidade relativa no ar 66%. Para amanhã, previsão de céu claro a parcialmente nublado. Nesse momento, na Ilha do Governador, 31 graus. Os estudantes interessados em obter um financiamento estudantil vão poder concorrer a partir do dia 20 deste mês às vagas não preenchidas no processo seletivo do primeiro semestre do Fundo de Financiamento Estudantil. As inscrições devem ser feitas exclusivamente na página do Sistema de Seleção do FIES, ou FIES Seleção, na internet. Neste semestre, o FIES ofereceu mais de 150 mil vagas para 1.599 instituições, abrangendo 29.293 cursos. O Ministério da Educação ainda não informou quantas são as vagas remanescentes, uma vez que o processo regular ainda não foi finalizado. No Rio, 12h59. Plantão Rio Notícias. Próxima edição, 1h55, e a seguir você ouve o programa Debate na Rio. Produção e apresentação de Eduardo Araújo. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real. Rádio Rio de Janeiro. Na internet com você. www.radioriodejaneiro.am.br. A Rádio Rio de Janeiro entra na campanha contra a dengue. A melhor prevenção depende de nós. Não deixe água parada em plantas, pneus e recipientes em geral. Vamos dizer não à dengue, que faz sofrer e mata. Unidos vamos vencer esta luta. Rádio Rio de Janeiro na campanha contra a dengue. Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM. A emissora da fraternidade. 13 horas. No ar, Debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Nosso programa você pode ligar, participar. O telefone já está a postos lá, cheilinha. 3386-1400, 3386-1400. Você também pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp. O telefone é o 984867633. 984867633. Não se esqueça de se identificar colocando seu nome, seu bairro e a sua cidade. Você, internauta, também pode ouvir e assistir o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em radioriodejaneiro.am.br. Temos uma câmera aqui de frente. Aliás, disseram que vão acabar com isso, né? Porque a gente toma bronca, porque o pessoal do Facebook que está aqui pede para a gente olhar para cá. O pessoal da internet pede pra gente olhar pra cá. Então, Aloysio, você vai ter que se dividir olhando pra... O Aloysio está se preparando aqui. Futuramente, né? Vamos botar uma câmera só. 2 para cada lado, fica mais fácil. Cada um olha para um lado, resolve o problema. Então, você da internet aqui, você do Facebook também, seja muito bem-vindo. Nossa audiência no Facebook cada vez cresce mais de todos os programas da rádio ao vivo. Temos o Debate na Rio, que é ao vivo, toda segunda e quinta-feira às 13 horas. Tem o Respondendo aos Ouvintes às quartas-feiras, 13 horas também. Educar para Crescer também, terça-feira às 13 horas.
Ouvindo Você, né, às sextas-feiras, 13 horas. Então, todos os programas. Tem também o... Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade. O da nossa companheira Cláudia Dutra também. Movimento Espírita em Foco, que vai ao ar. Sexta-feira, às 13 horas. Sexta-feira, 13 horas, Ouvindo Você. 2 horas. Então, todos os programas da rádio, ao vivo pelo Facebook, estão tendo um grande sucesso. E graças a essa ferramenta que é o Facebook, a rádio está se tornando conhecida no mundo. Né? O Aloysio, que é uma pessoa importante, tem amigos em toda a Europa, já compartilhou, né, Aloysio? Então o pessoal da Europa, graças ao Aloysio, também já está sabendo da rádio. Se fosse a Europa, foi ele. Depois você conta pra mim onde é que é isso. Luiz, você que é um homem que está viajado. Então, obrigado a você do Facebook, do Brasil e do mundo que nos acompanha e divulga a Rádio Rio de Janeiro. O nosso tema de hoje é um tema difícil, né? Mas é uma realidade que infelizmente ainda nos acompanha, que é a violência contra a mulher. Quem viu aí a nossa chamada, quem não viu, veja, né? Nós fizemos uma pequena encenação, né? O nosso Caio, que vai ser esperado lá na porta pelas mulheres, simulando aí uma agressão a uma mulher, que infelizmente é uma realidade no nosso país ainda. E nós trouxemos aí a matéria do portal G1, dizendo o seguinte, o título: mais de 500 mulheres são vítimas de agressão física a cada hora no Brasil. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Datafolha. Então é uma coisa extremamente grave e que nós vamos tentar analisar essa situação à luz da doutrina espírita. Vamos ler aqui a matéria um pouco do portal G1, antes de nós passarmos a palavra aos nossos debatedores, que são Paulo Guedes, aqui à minha direita, à minha esquerda, o Aloysio Guigino, e lá na ponta esquerda, Maria de Fátima Miranda, representando aí o mundo feminino hoje. Então, Miranda, olha a responsabilidade. Muita paz, boa tarde. Vamos nós. Então, matéria do portal G1. Pesquisa mostra que 9% das brasileiras relatam ter levado chutes, batidas ou empurrões no ano passado. O índice sobe para 29% se forem contabilizadas as que sofreram agressões verbais. No entanto, 52% delas afirmam não ter feito nada após os atos. A pesquisa Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada no dia 8, Dia Internacional da Mulher, mostra que no ano passado, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no país. Isto representa 4,4 milhões de brasileiras, 9% do total das maiores de 16 anos. Se forem contabilizadas as agressões verbais, o índice de mulheres que se dizem vítimas de algum tipo de agressão em 2016 sobe para 29%. Mais à frente aqui, a matéria diz o seguinte: a Roseli Lopes vivia 4 anos, deixa eu pegar aqui isso, com o suspeito, e segundo informações de familiares, a polícia ela sempre apanhava dele. Segundo esses familiares, a Roseli tinha medo de denunciar e por isso inventava desculpas toda vez que era agredida. O cunhado da vítima, o Antônio Aparecido dos Santos, diz que ele sempre foi agressivo, companheiro da Roseli. Eles sempre brigavam. Várias vezes ela aparecia arriscada de faca. Apanhava de facão porque ela não contava para a gente. Para a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Samira Bueno, a violência é um mecanismo de resolução de conflitos no país. Diz também aqui uma outra realidade que você, mulher, passa no transporte público, que quem usa transporte público vê isso com uma certa frequência, infelizmente. Um outro dado diz o seguinte, que sobre o assédio no transporte público, a lógica é a mesma. Quando existe a tolerância social em relação a alguma prática, não existe constrangimento em exercê-la. A tolerância em relação ao assédio, o que permite que essa violência seja tão rotineira, afirma Samira. E as respostas públicas para isso têm sido muito frágeis. Aqui no Rio de Janeiro, não sei em outros locais do país, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nos trens urbanos e no metrô, existem vagões especiais para as mulheres, que na prática não são muito respeitados. Que ficam cheios de homens. Ficam cheios de homens.
Então nem isso se respeita, mas foi uma tentativa do poder público de preservar um pouco essas mulheres. Continua aqui a matéria do G1. Há segregação da mulher do espaço público e não existe uma transformação da cultura mostrando ao homem que o corpo da mulher é privado e que ele não tem direito de tocá-lo, afirma Samira. Ainda essa semana ouvi na CBN uma matéria, eu até fiquei surpreendido positivamente com a atitude do rapaz. Ele estava no metrô do Rio de Janeiro, na estação lá do centro da cidade, e tinha o metrô estava vazio, tinha uma mulher sentada, ele estava do lado de um homem, um senhor de 70 anos aproximadamente. Esse senhor estava filmando a mulher com o celular dele, as partes íntimas dela. Nem é tão agressivo quanto o que nós vemos. Esse rapaz percebeu a situação, denunciou esse senhor aos seguranças do metrô, ele foi levado à prisão, né? Claro que não ficou preso por isso, mas foi autuado, e ele acabou confessando que tinha esse vício, esse procedimento de ficar filmando mulheres. Então o rapaz prestou depoimento, a moça também se sentiu muito agredida, invadida, porque parece que não, mas você está invadindo a privacidade de uma pessoa. E nesse caso foi um exemplo que esse rapaz deu denunciando. E aqui termina a matéria do G1 dizendo o seguinte: as mulheres não só vendem a força do trabalho, como fazem o trabalho doméstico, cuidam das crianças e dos idosos. Mas isso não é contabilizado como trabalho, é verdade, né? Parece que a mulher, para que a mulher trabalhe, tem que ser só o trabalho remunerado. E o trabalho que não é reconhecido, que é o citado aqui na matéria, que é o trabalho doméstico, como cuidar das crianças, dos idosos, do próprio lar, e que não é contabilizado como trabalho. E eles terminam dizendo: é como se essas horas fossem doadas para a comunidade. Isso dá uma sensação de que o corpo não pertence a elas, de que é um corpo público. E se é público, pode ser apropriado, inclusive por meio da violência. As mulheres ocupam uma posição inferior em termos de hierarquias sociais, e a violência é um modo de manter a mulher nessa posição. Termina aí a matéria do G1. Então nós vemos que a mulher, apesar de todo esse trabalho, nós estamos aí com uma discussão da reforma da Previdência Social, onde de uma forma até totalmente inadequada, quer se colocar os direitos iguais, como se a mulher tivesse que se aposentar na mesma idade que o homem, quando na verdade ela, dentro dessa óptica aqui apresentada pela matéria, ela trabalha muito mais do que o homem, porque ela tem que dar conta não só do trabalho profissional, como dentro do trabalho doméstico. Tem 2 jornadas, né? Tem 2 ou às vezes até 3 jornadas. Então essa é a matéria do G1, e aí a pergunta para os nossos debatedores é a seguinte: por que Deus então fez a mulher ser mais frágil fisicamente do que o homem? Isso acaba colocando ela numa posição de inferioridade, permitindo que o homem a agrida fisicamente e a domine. Paulo Guedes, já que você começou aí a conversar com a gente, seja bem-vindo. Por que então que Deus fez a mulher mais frágil do que o homem? Você, ouvinte, também pode participar, relatando se você já sofreu alguma violência, você é mulher, você é homem, qual é a sua opinião sobre essa postura de muitos homens em agredir uma mulher? E vamos ouvir aí os nossos debatedores. A gente tem que imaginar que para tudo existe um propósito. Deus tem propósito em tudo que fez. A gente não pode imaginar que Deus criou o homem e a mulher com estruturas orgânicas, né, diferentes à toa. A gente vê no livro dos Espíritos que fala que o homem ele tem a força para exercer as atividades mais pesadas, e a mulher veio com uma coisa muito melhor, que é a sensibilidade, a delicadeza, né? Não que a mulher não possa fazer atividades pesadas, a gente vê aí no mercado de trabalho que estão fazendo, mas elas trazem uma qualidade, porque quem é que cuida primeiro das crianças que chegam reencarnando? É a mãe. E a criança, ela tem isso, a necessidade daquele cuidado muito mais delicado. E a mulher traz isso. Por isso que a mulher é mais sensível, né? Essa visão que algumas pessoas têm de inferioridade da mulher é um absurdo, né? A reencarnação joga por terra tudo isso. Porque quando a doutrina espírita, os benfeitores da vida maior nos dizem que hoje eu sou Paulo, amanhã poderei ser Maria. Hoje eu sou branco, amanhã poderei ser negro, depois amarelo, e aí por diante. Os preconceitos todos caem por terra. Essa ideia de que a mulher é inferior ao homem
É um ledo engano. A gente não pode enveredar nisso, né? São iguais perante Deus, têm os mesmos direitos, e Deus outorgou aos dois a mesma inteligência do bem e do mal, com a faculdade de progredir. A gente encontra isso lá no Livro dos Espíritos, questão 817. Somos todos iguais, né? Em posições diferentes, em situações diferentes, em processos evolutivos diferentes, mas somos todos iguais, porque saímos todos, se a gente for lá para o princípio inteligente, a nossa origem, fomos criados exatamente iguais. Os espíritos falam simples e ignorantes. No decorrer da vida, vamos cada um enveredando por caminhos diferentes, adquirindo conhecimentos diferentes, evoluindo de forma diferente, mas somos iguais na origem e seremos iguais no fim. Lá no final, que é o objetivo de todos nós, seremos todos espíritos puros, com conhecimento do bem e do mal completo, né? Com todos os conhecimentos, seremos na condição de Jesus, espírito crístico, seremos todos iguais. A gente vê na história grandes homens, mas vemos na história também grandes mulheres. O Evangelho é um modelo claro disso. A gente vê que, para quem Jesus apareceu primeiro? Para Pedro? Para Tomé? Para João? Não, para Maria. Maria Madalena. Isso deve ter sido uma coisa extremamente humilhante para o homem da época. Tanto é que eles não acreditaram. Quando Maria chega e diz que viu o Senhor, todos zombaram. Ninguém acreditou. O Jesus ia aparecer para uma mulher. Aquele ser inferior, porque era assim que eles pensavam. Aliás, você fez uma seleção dos pensamentos. Olha, gente. A gente ficou debatendo antes do programa se o Paulo deveria ou não ler o pensamento dos filósofos, dos pensadores antigos sobre a mulher. Eu diria que não. O Aloísio falou que não deveria ler, preocupado com a repercussão. Mas, Paulo, leia vou ler alguns. Paulo vai ser apedrejado. É só pra gente entender. É bom que a Isa preste bastante atenção agora. A Isa sabe que eu sou um homem de bem. Não é o nosso pensamento. Não na figura do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é a gente entender por que existe até hoje esse preconceito, que surgiu lá no passado. A gente vê Pitágoras. Ele fala o seguinte: existe o princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem. E o princípio mal que criou o caos, a treva e a mulher. Olha filósofo o que ele Pitágoras, hein? Olha o que ele compara a mulher. Para ele não ler. Não, e a gente vai, né? Aristóteles. A mulher é mulher em virtude de uma deficiência, que devia viver fechada em casa e subordinada ao homem. Gente, são colocações terríveis. A gente vai assim, mas esses aí eram os povos pagãos antes de Jesus. Mas olha só, ainda tem homem que pensa assim. Não, tem. A gente está falando aí de Aristóteles, de eu Pitágoras, não sei se não, mas... Até pouco tempo atrás, acho que a gente também pensava, né? Eu espero que a gente não esteja pensando mais, né? Hoje em dia a última palavra lá em casa é sempre a minha. Sim, senhora, vou fazer. É só para obedecer. Os tempos são outros, Paulo Guedes. Agora quem manda são as mulheres. E eu vou falar só de um só, depois de Jesus, que era cristão, que fala São João Crisóstomo. Em meio a todos os animais selvagens, não se encontra nenhum mais nocivo que a mulher. Meu Deus do céu. Gente, aí está a mostra. A cultura, né? Por que a mulher até hoje sofre todo o preconceito, toda a violência? Porque foi criado, desde aquela época, quando Maria Madalena foi a mensageira da volta de Jesus, isso foi terrível. Então, eles começaram a denegrir cada vez mais a imagem da mulher, que a mulher não poderia. E tu vê que a mulher não conseguiu ficar com os discípulos, ela teve que... Tem ouvinte aqui já dizendo o seguinte, que tem um marido que ainda pensa assim, só que ela não obedece. Graças a Deus. É a Ana Lúcia, né? Nossa companheira Ana Lúcia. Graças a Deus, né? É isso aí, Ana Lúcia, bota a ordem em casa. Mas esse crescimento da mentalidade, né, humana tem favorecido a mulher se libertar dessas amarras que escravizaram ela durante tanto tempo. Ainda tem em muitos lugares. Né? A gente não se iluda que isso é coisa de terceiro mundo. Eu estava vendo agora há pouco aqui que no Japão existe desigualdade de salários. No Japão, hein? Na Inglaterra, a pensão da mulher é menor do que a do homem. Na Alemanha, a mulher é explorada em serviço doméstico. E na Suécia, a violência contra a mulher é muito grande. Então, os países do primeiro mundo. Então, isso é generalizado, gente. Não vamos dizer, o Brasil... Não, é no mundo. Temos que mudar a mentalidade do mundo. E o homem só vai mudar a mentalidade do mundo quando? Através do amor.
Quando o homem entender o amor, ele compreende tudo isso, e entender a reencarnação. Agora vamos trazer aqui o nosso Aloysio Guigino, que vai responder também a pergunta da produção do programa. Por que Deus fez a mulher ser mais frágil fisicamente do que o homem? Não é para sofrer violência, né, Luiz? Essa questão, ela começa por uma reflexão de que nós podemos entender essa problemática sobre duas vertentes. Tá? A primeira delas é sobre o aspecto material, nós na vida física. E a segunda é sobre a vida espiritual, nós somos espíritos imortais. E estamos encarnados aqui. Então, sob que ótica nós devemos sempre examinar essa problemática que se nos apresenta? É pelo aspecto espiritual, são os aspectos morais. Então, com isto, quando nós enveredamos para analisar esta situação, nós verificamos uma coisa que é muito clara para todos nós. Nós reencarnamos em corpos masculinos ou em corpos femininos, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 202, aliás, 200, né? 200, e de acordo com as nossas necessidades de evoluir, de prosperar em determinadas virtudes ou de superar determinados problemas que nós ainda trazemos conosco. Então, o homem apresenta determinadas características, entre elas um vigor físico maior, certo? Talvez uma liberdade de movimentação maior, certo? E deveres, certo? Que são diferentes dos deveres que são atribuídos à mulher. A mulher, por sua vez, ela apresenta uma série de propriedades ou de características que são inerentes à sua condição de aquele espírito estar encarnado num corpo feminino e que traz a ela a oportunidade de desenvolver determinadas virtudes, como o Paulo falou aqui, né? A virtude maior, né? É o amor, certo? E esse amor se apresenta em termos de doação, em termos de amor ao próximo, do amor aos filhos, da procriação, certo? Uma série de coisas que são inerentes à mulher. Então, nós temos que ver o seguinte: o homem tem determinadas atribuições, a mulher tem determinadas atribuições que não são incompatíveis uns com os de um com o de outro. Hoje em dia, nós já vemos uma participação já bem maior e crescente do homem nas atividades domésticas. Nós já vemos isso. Nós já vemos, em contrapartida, uma atuação, uma atividade maior da mulher nas atividades que até bem pouco tempo atrás eram inerentes ao homem. Então, o que nós entendemos disso? Nós entendemos que o vigor físico do homem, certo, não coloca a mulher sobre a sua tutela, mas sim com a convivência, com o completar um do outro. Então isso, de maneira nenhuma, pode justificar, ou nós não encontraremos nenhum respaldo, certo, em qualquer item de violência, de agressão, seja física, seja moral, certo? Do homem com relação à mulher e algumas vezes também da mulher em relação ao homem, né? Mas de um com relação ao outro. Nós não encontramos respaldo em nada do que nós podemos colocar aqui quando nós verificamos essa problemática sob o enfoque de que nós somos espíritos e estamos aqui encarnados no corpo que nós necessitamos. Hoje, num corpo masculino, amanhã, quem sabe, num corpo feminino, vice-versa, certo? Porque as necessidades se completam à medida que nós vamos caminhando e vamos desenvolvendo ou superando necessidades diferentes. Então, com relação à agressão, com relação à violência nesses valores que foram colocados aqui, nós vemos que isso é uma característica do espírito, tá certo? Não é o corpo masculino que agride a mulher. É o espírito que está ali encarnado que ainda tem essa visão, essa mentalidade, esses valores
que ele coloca em prática, certo? Então, quando nós entendemos isso, nós verificamos também que essa violência ela não é exclusiva com relação à mulher. Nós, hoje em dia, temos com a facilidade dos meios de comunicação, nós temos o levantamento e a presença da violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, contra as diferenças sociais, certo? Tudo isso que mantém esta identificação das nossas diferenças, seja de sexo, de gênero, seja do que for, de condição social, ela gera violência, tá? Então, a superação dessa violência, ela só vai ocorrer em todos esses aspectos quando nós nos conscientizarmos do que nós somos, porque estamos aqui, o que devemos fazer aqui, para que nós estamos aqui, como devemos nos portar, porque isso é a mensagem que a doutrina dos Espíritos nos traz, certo? Esta evolução da humanidade, não é a evolução do homem, não é a evolução da mulher, não é a busca de direitos no mundo físico de um e de outro, mas é a busca dessa confraternização, dessa amorosidade, dessas virtudes que vão se desenvolvendo em todos nós. E o nosso exemplo maior foi Jesus, certo? O espírito mais evoluído que o homem tem conhecimento. Então, isso foi o que o Paulo trouxe aqui, essa lembrança, e nós devemos nos pautar sempre nos atos, ou no exemplo, ou nos valores que Jesus nos colocou, para que nós possamos ter um parâmetro e uma orientação para nossas atitudes. Amai-vos uns aos outros. Isso foi o ensinamento maior que ele nos deu. Vamos fazer isso porque isso supera toda essa violência que nós presenciamos no mundo atual. A Paty Penha está aqui aguardando a Miranda falar. Então, vocês vão ter que aguardar um pouquinho mais, que o Luiz Carlos já botou a musiquinha. Vamos para um pequeno intervalo, mas a palavra mais aguardada aqui, Maria de Fátima Miranda, representante feminina de hoje. Então vamos dar um bom espaço para ela falar. Debate na Rio, daqui a pouquinho de volta. Debate na Rio. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais como participante e mantenedor do Clube da Fraternidade, precisamos fazer uma atualização. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail informacpf@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1403 ou 3386 1422. Informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, o número do CPF, telefone, endereço completo com CEP e a data de nascimento e e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Eu, Cristiano Moreira, estou aqui com vocês todas as sextas-feiras ao meio-dia, com reprise aos domingos 11h30 da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade, teremos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor.
Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de março. A ciência começa a descobrir o espírito. Conheça o poder da não violência. A morte não existe. Saiba como se dá o desprendimento do corpo na desencarnação. E veja a construção dos valores da família. Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 27212505 de segunda a sexta ou pelo site www.correioespírita.org.br. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h28. Debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Prezados ouvintes, estamos de volta com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode continuar ligando, participando. A Sheila está lá no telefone para esperar a ligação, 3386-1400 é o telefone. Pode enviar a mensagem pelo WhatsApp, 984867633, colocando seu nome, seu bairro e sua cidade. Pode também ver, ouvir pela internet e nos acompanhar pelo Facebook. Queríamos agradecer a tantas mensagens já pelo WhatsApp, não temos nem como dar conta disso tudo, vamos tentando depois no Facebook também, e pedir a você que está ao vivo no Facebook que compartilhe o vídeo, que a partir do momento que você compartilha esse vídeo, outras pessoas poderão acessar e assistir o programa também ao vivo, então vamos compartilhar. Nós estamos tratando aí da matéria publicada pelo portal G1, uma matéria com dados alarmantes de que mais de 500 mulheres são vítimas de agressão física a cada hora no Brasil, é o que aponta o Instituto Datafolha. E essas agressões, eles estão contando não somente com agressões físicas, mas também as verbais, o assédio moral também, no transporte público, enfim, uma situação muito grave. E nós estamos aqui conversando, Paulo Guedes já falou, o Aloysio Guidino já falou, respondendo à pergunta da produção do programa: por que Deus fez a mulher ser mais frágil fisicamente do que o homem? Agora, o momento mais aguardado, a palavra de Maria de Fátima Miranda, está todo mundo aqui cobrando, dizendo que nós não somos cavalheiros, primeiro, mas olha só, os últimos serão os primeiros. Vamos falar que é um programa machista. É um programa machista, já vamos ser depostos daqui, mas olha só. Primeiro os mais frágeis. Isso. Os últimos serão os primeiros. Então, Maria de Fátima Miranda, olha, seja bem-vinda. O Colosso de Roda está falando aqui. O Colosso está demais hoje, deixa ele. Então, Maria de Fátima Miranda, por que Deus fez a mulher ser mais frágil fisicamente do que o homem? Não é para sofrer violência. Sim, com certeza. Mesmo porque a violência em si, ela expressa que quando é sofrida por uma mulher e o agente é um homem, não é bem um homem que está por trás disso, não é? Porque uma coisa é ser homem e outra coisa é estar dentro de uma polaridade genética de macho e fêmea, porque o verdadeiro homem, ele não precisa agredir, não é? Nós estamos num nível de maturidade espiritual onde a nossa humanidade ainda não está evidente. Então, por conta disso, nós encontramos esse disparate na relação do homem com a mulher. Mas sempre que uma mulher sofre violência e o agressor está na polaridade masculina, ainda não é um homem que está ali, é um macho. Está expressando mais animalidade, tanto que no reino animal nós vemos isso. Agora, a resposta em relação por que Deus, não é, aparentemente criou a mulher mais frágil, nós vamos entender numa resposta que Emmanuel já no livro Consolador, quando ele diz que o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração no organismo doméstico. Quer dizer, um corpo sem cérebro, ele não tem vida, não é? Mas um cérebro sem coração não funciona direito. Então, existe uma necessidade de integração. A jornada do espírito se faz através de experiências diversificadas. Então, as experiências no corpo feminino são peculiares. E aquele espírito vai se capacitando, se qualificando, assim como as experiências no corpo masculino vai dotar esse espírito também de uma vivência que vai qualificá-lo para a sua jornada. Emmanuel continua dizendo, no outro parágrafo, ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família.
E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas em múltiplas experiências seculares. Então, nós vamos observar que depois da conquista da razão, que já data de mais de 40 mil anos, o nosso grande objetivo é justamente desenvolver o aperfeiçoamento humano. Enquanto Paulo estava lendo lá a opinião dos filósofos da antiguidade em relação à mulher, nós ficamos vendo a imaturidade deles, porque esqueceram que foram gerados dentro de uma mulher. Foi justamente, não é, no útero materno que ele encontrou o primeiro ninho. E nós vamos refletir também que o que nós encontramos em sociedade é que, buscando igualar-se ao homem em direitos e valores, a mulher muitas das vezes resvala moralmente, tentando imitá-lo naquilo que ele tem de mais inferior, não é? Que são esses impulsos ainda primitivos que cada um de nós carrega. Nós vamos encontrar também mulheres extremamente violentas. É verdade. Vamos encontrar. Então, temos que ter a lucidez para compreender que temos direitos iguais perante Deus. Mas, através de uma anatomia própria feminina, a vida se processa dentro de um objetivo divino. Quando nós conversamos com gestantes, num curso de gestante, nós conversamos assim, que o ideal é que enquanto a mulher está gerindo a vida biológica, enquanto ela está gestando, né, enquanto o corpo físico de um bebê está se formando em suas entranhas, o ideal é que o homem, o pai, o companheiro, ele engravide mentalmente, para buscar justamente toda uma sustentação de suporte, porque é dessa forma que eu entendo porque é que Deus formou a mulher anatomicamente diferenciada do homem. Não para que haja uma disputa de valores nem de poderes, mas para que os dois juntos consigam edificar o melhor, um no outro. Você falou aí, e o Jorge Luiz, aqui pelo WhatsApp, ele é de Bom Sucesso, ele falou, ó, tem um vizinho que apanhava da mulher. Isso também é uma violência contra o ser humano. Então, quer dizer, nós lemos na questão 817 do Livro dos Espíritos que os direitos são iguais. E, infelizmente, algumas mulheres, hoje em dia, acabam cometendo os mesmos equívocos que os homens. Então, os direitos são iguais para o bem, para a paz, e não naquilo que é de negativo. Então, perante Deus. Exatamente. Então, obrigado aí, Jorge Luiz. Agradecer também ao Luiz da Ilha do Governador, sempre participando, a Leda de Bangu. Tá falando que ela gostou muito de que quando os vagões de trem e metrô se tornaram exclusivos, ela se sentiu mais segura. Hoje em dia não é mais respeitado. Foi uma ideia boa, mas infelizmente não deveria ser necessária, né? Você separar homens e mulheres não deveria ser mais necessário. Infelizmente isso faz parte da nossa inferioridade ainda. A Fátima Cristina de Campo Grande, muito obrigado também pelo WhatsApp. Tem gente aqui que não está colocando. Tem o Danilo, também agradecer o Danilo. A Júlia Menezes está aqui falando do Paulo Guedes, estão elogiando aqui o Paulo Guedes. Maria de Fátima Miranda também. A Zeli do Rio de Janeiro. O Augusto de Irajá, também agradecer a participação. Índia Lopes de Belfor Roxo. Antônio Messias de Niterói, o fã-clube da Miranda lá no Ceará com o Maurício. O Maurício está aqui falando que a Miranda, como sempre, brilhante. Ainda bem. Que Jesus nos guarde, Maurício. Jorge Luiz da Pavuna, Amanda de Niterói, mas quem aqui? A Liberaci Duque de Caxias, a Yara Maria de Niterói, não para, a Terezinha de Itaguaí, a Carmen da Tijuca, muita gente. E aí vamos trazer o Paulo Guedes de novo. Paulo Guedes... Jesus marcou a história da humanidade. O calendário humano é dividido em antes e depois de Jesus, né? Eu sempre provoco você como teólogo, porque Jesus era um feminista, né? Jesus marcou uma mudança de postura em relação a como um homem deve tratar uma mulher. Jesus foi um revolucionário, né? A gente, né, no bom sentido da palavra, né? A gente não pode comparar Jesus com os revolucionários que a gente encontra por aí. Jesus mudou tudo, né? Ele veio para reformar o pensamento. É interessante quando a gente vê lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos finais, Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E ele mudava o conceito de tudo. E a questão da mulher, ele não deixou através de citações desse tipo, mas nas atitudes.
Porque a mulher naquela época não tinha direito a nada. Não tinha alma. Não tinha alma. Era um animal, como falam alguns aqui, né? E ele coloca a mulher como sua seguidora também. A gente sabe que naquele grupo que seguia Jesus, né, que era o grupo dos 70, havia algumas mulheres. Que era um escândalo para a época. E, ao mesmo tempo, um avanço. A gente vê quantas passagens em que Jesus dialoga com mulheres. Né? Lá no poço, quando Jesus fala de dar a água, né? Aquela água, né? que saciaria definitivamente a sede. Jesus, né? Acolhe aquela mulher, a mulher hemorradiza. E tantas outras passagens que Jesus, ao lidar com ela, Marta e Maria, né? Jesus vai lidando, e na época o homem não era comum o homem se dirigir à mulher da forma que Jesus se dirigia. Maria Madalena é um mau exemplo. Até porque eu já falei aqui no início, por ele ter aparecido inicialmente para ela. Então Jesus realmente veio marcar uma nova era para a humanidade. A gente está custando a entender isso. Eu sou partidário de que o processo transformatório de provas e expiações para a regeneração começou em Jesus. Ele diz claramente, os tempos estão chegados. Nós estamos patinando. Já éramos para ser um mundo regenerado. Um dos motivos é esse preconceito que ainda existe com tantas coisas, com o negro, com a mulher, com o índio, com os homossexuais. Nós ainda nos achamos os donos da verdade, superiores. Superior em quê, gente? Como é que nós podemos nos dizer superior a alguém se Jesus, na condição de mestre, não se colocou como superior a ninguém? Ele sempre pregou o quê? A humildade, o perdão, o amor. A gente vai lá em Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O que Paulo fala? Da caridade, do amor caritas, né? Ele fala isso. É esse amor que a gente precisa desenvolver. Porque com esse amor não tem preconceito, não tem violência. Muda tudo. As perspectivas de vida mudam. A gente ainda não conseguiu olhar para a vida dessa forma. Porque a hora que a gente entender que somos seres eternos e que o espírito não tem sexo, não tem cor, tudo muda. A reencarnação revoluciona a maneira do homem ver a vida. A gente tem que entender esse processo que é a reencarnação. A Terezinha de Itaguaí, aqui pelo WhatsApp, ela diz: quem disse que a mulher é mais frágil? Será que um homem aguenta um parto natural? Com certeza não, Terezinha. Eu mesmo quero encarnar como homem muito tempo, porque eu não estou preparado para isso ainda não. E aí, Luiz? Mas a gente falou mais frágil fisicamente. Né? Uma coisa é ser mais frágil fisicamente. A mulher é muito mais forte que o homem. O homem com uma gripe já cai. Mas a gente falava aqui da fragilidade física, o que acaba alguns homens se aproveitando dessa fragilidade física para impor uma força bruta. Estrutura muscular. Né? Estrutura de corpo muscular. E aí, Luiz? Eu continuo dentro do meu pensamento que nós temos homens fracos e homens fortes, mulheres fracas e mulheres fortes. Certo? Porque o que comanda essa fortaleza, na realidade, não é o corpo físico. Na realidade, é o espírito que está ali, presente. Então, dentro dessa forma de nós entendermos a coisa, só vamos entender através desse processo, porque quem pensa não é o cérebro, quem pensa é o espírito. O cérebro é o veículo para que o espírito se manifeste. O corpo físico é o veículo para que o espírito participe do mundo onde nós estamos. Então, não é o corpo masculino ou o corpo feminino que vai prevalecer, e sim a vontade do espírito que está ali presente e que comanda as nossas ações, comanda as nossas atitudes, comanda aquilo como nós nos apresentamos diante dos outros, certo? Então existem homens fracos, homens fortes, existem mulheres fortes, mulheres fracas, certo? Então isto é que nós devemos entender. E dentro desta percepção, nós vamos vendo que cada vez mais nós vamos convergindo, certo? Nós citamos aqui na nossa fala inicial que cada vez mais, e hoje em dia nós vemos isso com uma frequência muito grande, nós vemos na rua homem empurrando carrinho de neném, certo? Nós vimos com essa crise aí de desemprego, muitas vezes, o homem como dono da casa, tá certo?
dono no sentido de cuidar da casa, né, enquanto a mulher está trabalhando. É verdade. E nós vamos vendo essa participação, essa colaboração, essa interação entre duas pessoas, em princípio um casal, certo? Em que um vai complementando o outro, certo? Esta é a razão de nós termos aqui, inclusive, um equilíbrio, né? Que quando nós vemos a humanidade, nós vemos que nós estamos meio a meio, né? Praticamente meio a meio, certo? Entre corpos masculinos e corpos femininos. E isto nos dá o equilíbrio que nós precisamos para continuarmos na nossa caminhada. A Nilza Eugênia aqui pelo Facebook, Miranda, ela diz o seguinte: quando eu era criança, vi muitas vezes meu pai batendo em minha mãe e na gente também. Então é a Nilza Eugênia lá da Ilha, aqui da Ilha, né, do bairro da Ilha. É uma coisa traumática que muitas pessoas vivenciaram. Como lidar com isso? Sem ficar com ódio desse pai? E aí? Olha, graças à doutrina espírita nós podemos compreender melhor isso, não é? Porque essa brutalidade, nós vamos observando que a verdadeira fraqueza é como a Luísio falou, existem espíritos vestindo corpos masculinos e femininos expressando fraqueza ou fortaleza, não é? A verdadeira fraqueza é moral, e todo aquele que agride em qualquer nível, ele é fraco moralmente ainda. Kardec, no livro que fala da Viagem Espírita de 1862, ele diz assim: se a igualdade dos direitos da mulher deve ser reconhecida em alguma parte, seguramente deve ser entre os espíritas, e a propagação do espiritismo apressará infalivelmente a abolição dos privilégios que o homem a si mesmo concedeu pelo direito do mais forte. O advento do espiritismo marcará a era da emancipação legal da mulher. É muito sofrimento quando nós vemos uma criança chegar assustada, não é? Diante da vivência de violência doméstica. Mas nós também vamos ver que tudo isso é para nos convidar aos nossos deveres. A verdadeira liberdade é aquela que advém do cumprimento dos nossos deveres. Nós somos esses seres em sociedade que estamos agora meditando e questionando esses valores invertidos. Mas nos cabe a nós contribuir na modificação de tudo isso. Não é? A mãe, por excelência, ela, por estar muitas das vezes presente, é verdade que existem aquelas mães que deixam os filhos trancados em casa para trabalhar e trazer o sustento. Mas a família como um todo, o pai e a mãe que estão identificando essa infelicidade real dentro da sociedade e desejam modificar, não pode esquecer que é no lar que estão os formadores de violentos, não é? A violência começa no lar, com a omissão dos pais, quando muitas das vezes trata o filho diferenciado da filha, como se um fosse superior e outro inferior. Então, o que nós estamos vivenciando hoje é o produto da nossa inabilidade na relação doméstica e familiar. Nós vemos mulheres que educam o filho assim: segura suas cabritas que o meu bode está solto. Ela tá criando o quê? Um homem machista. E aí no Livro dos Espíritos, Minas, já que você está com a palavrinha em relação a isso, na questão 821... os espíritos dizem o seguinte: as funções a que a mulher é destinada pela natureza são de mais importância do que as destinadas ao homem. Vou repetir, hein? As funções a que a mulher é destinada pela natureza são de mais importância do que as destinadas ao homem. É ela, a mulher, quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então, olha a importância do papel da mulher dentro da formação da sociedade, a mulher mãe. Porque ela tem um amadurecimento psicológico e emocional que estrutura o afeto naquele que ela está educando. Quando Emmanuel fala que a mulher, que nessa relação, no instituto conjugal, o homem é o cérebro e a mulher é o coração, nós nos lembramos Joana de Ângeles, quando ela diz assim, que precisamos aprender a raciocinar com o coração, não é? E a sentir com a razão. Porque a vida nos convida a um equilíbrio. Ainda estamos no mundo de prova e expiação, já trazemos todo o material de regeneração, mas ainda não é realidade. Agora, precisamos observar a nossa conduta íntima, cada um consigo mesmo, diante do que nós estamos acompanhando e da contribuição que estamos dando ou da omissão que ainda estamos veiculando. Nosso Paulo Guedes, tem uma colocação aqui do Facebook, o pessoal está falando o seguinte, citando a Jesus com a mulher samaritana, né, que é um exemplo muito forte de que Jesus realmente vem para romper
com aquele preconceito contra a mulher. Então, como é que foi essa passagem de Jesus com a mulher samaritana? Os samaritanos como um todo já eram excluídos, né? Porque eram aqueles que não usavam o Templo de Jerusalém como templo principal do judaísmo, né? Então, eles já eram tratados no questão da religião de forma diferente. Os judeus odiavam os samaritanos, né? E essa mulher estava ali, né, no poço. Jesus chega e pede para que ela de alguma forma desse água a ele. E ela fica surpreendida por Jesus ter se dirigido a ela, né? Primeiro por ela ser samaritana e segundo por ser mulher. E aí Jesus trava um diálogo com ela, mostrando, né, a grandeza daquele que estava presente a ela, né? E mostrando que existiam coisas muito mais importantes do que esses preconceitos, né, que existiam na sociedade, né? Jesus fala da água, né? E ele fala, se ela soubesse quem era aquele que estava ali, né? Mostrando para ela a importância dele no contexto da terra, né? Jesus, ele vai pouco a pouco mostrando para ela, e ele tinha percebido que ela, conforme a cultura da época, estava inserida em pecado, né? Porque ela vivia maritalmente, né? Com uma pessoa que não era casada, e para a época aquilo era um escândalo, né? Ela vivia. E o Velho Testamento, eles criticavam demais isso. E Jesus, com aquela bondade, com aquela visão ampla dele, mostra para ela que a vida é muito mais além, que existe algo muito mais importante, que a gente pode passar por todos esses preconceitos e viver com muito mais firmeza. E oferece para ela o quê? A felicidade, né? É uma maneira de oferecer uma nova vida, uma felicidade. Convida ela para enveredar para um novo caminho, né? Estamos aqui com a participação do Augusto de Irajá para a Luísa responder. Estamos chegando aí no final do programa. Ele diz assim: hoje em dia, ainda há muitas religiões em que as próprias mulheres pregam que elas devem acompanhar os homens sem questionarem. E são igrejas de massa que colocam em um culto mais de 10 mil pessoas dentro da igreja. Podem me responder dentro da visão espírita? Tem a questão cultural também, né, Luiz, que a gente deve respeitar. E aí? Temos a questão cultural e a questão, vamos dizer assim, do entendimento, da percepção e da divulgação de cada uma das religiões, né? A questão cultural, nós temos um país que é considerado mais avançado, que é o Japão, a mulher anda sempre 3 passos atrás do homem. É verdade, muito uma bem questão lembrado. Cultural, tá certo? Então, dentro da cultura do povo japonês, isto é uma questão que é normal, certo? Não tem aí um demérito na questão, mas é assim, certo? E com relação à religião, sendo breve, para dar tempo da nossa cuidado, feminina aqui falar alguma coisa, nós vemos o seguinte: religião é a maneira que o homem prescreve para estabelecer um processo de aproximação com Deus. A religião é dos homens, tá certo? Religião, o homem cria religião. E o espiritismo, na realidade, não vem como um corpo de doutrina de alto teor filosófico, amparado pela ciência e com grave repercussão moral. Então, até hoje se discute se o espiritismo é religião ou se é um preceito moral, certo? E nós vamos continuar discutindo isso, porque dentro dessa característica do espiritismo, que é o que nós abraçamos, nós podemos conviver com qualquer outra religião séria, porque nós buscamos os aspectos morais. E a moral é única. A moral é única para todos nós. Então, vamos buscar esses aspectos, porque com isso nós estaremos com uma facilidade maior de convivência. Então vamos aí às considerações finais da Maria de Fátima Miranda. Para nós cristãos, né, depois do Cristo, a grande lição partiu das mulheres, porque na hora do testemunho foram elas que estiveram aos pés da cruz. Foram elas que tiveram sensibilidade para compreender a entrega de Jesus. Então não é demérito para o homem, nem mérito para a mulher, mas é uma experiência para a nossa evolução enquanto espírito que só nos faz crescer, não é? Precisamos colocar por terra qualquer nível de preconceito, seja na área do sexo, seja na área da intelectualidade. Nós sabemos que social, não é? Nós sabemos que a desigualdade na atribuição que está determinado para cada um de imediato, ela pode até existir, mas nunca desigualdade de valores ou de direitos. As considerações finais aqui do Paulo Guedes. Uma coisa que eu queria
registrando, eu acho que a gente tem que massificar na evangelização essa igualdade. Muito bem lembrado. Porque a gente observa crianças saindo da evangelização com visões ainda distorcidas. Ontem eu tive uma notícia que um ex-evangelizando nosso agrediu uma evangelizanda, que é a mãe de um filho dele, e que uma outra foi tentar impedir, ele agrediu ela também. Aí eu fico me perguntando, fomos incompetentes ou ele teve pouco tempo lá? Temos que questionar isso, né? Mas a gente precisa trabalhar muito mais esses conceitos. Eu acho que nenhuma das duas coisas, ou as duas coisas, certo? Porque na realidade você pode tentar educar, transmitir valores, mas não podem não ser absorvidos, certo? Você faz a sua parte, mas ele não completa com a parte dele. Então, preconceito sempre, nós aprendemos, e através do processo de reencarnação, é algo que retarda. É muito forte, certo? Para que nós abandonemos qualquer tipo de preconceito, inclusive o da violência. O Jorge Luiz da Pavuna, ele diz aqui, né? No futuro, esta violência vai acabar, graças a esclarecimentos iguais a este programa da Rádio Rio de Janeiro. Então esse é o objetivo da Rádio Rio de Janeiro, né? A gente, antes de fazer o programa, a gente se senta, se reúne, conversa, para poder levar uma mensagem de esperança. Apesar das dificuldades, nós vimos aqui, o Paulo Guedes leu a opinião dos filósofos lá atrás, o mundo está mudando. Nós tivemos uma presidente no nosso país, mulher. Quase tivemos uma presidente nos Estados Unidos, mulher também, foi por muito pouco. Aliás, ela ganhou a eleição do total de votos, mas como tem certas particularidades na eleição americana, ela acabou não se tornando presidente. Então o mundo já está melhor em relação a isso, as mulheres cada vez mais estão atuantes, estão buscando os seus direitos. Só devem tomar cuidado, como diz Joana de Anjos, para não esquecerem da missão mais sublime de todas, que é aquela que é de dar as primeiras noções de vida. Todos nós devemos a uma mulher o fato de estarmos aqui hoje, porque ela é a mãe, e você vê o pior espírito, seja encarnado ou desencarnado, que quando eles se deixam tocar pelo amor, geralmente é o amor de uma mãe. Temos aí nas obras de Chico Xavier grandes, né? Lembro do livro Libertação, o Gregório, a cena comovente do reencontro dele com a mãe e ele se rendendo ao amor do Cristo nos braços da mãe. Então, um grande exemplo. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam pelo Facebook, pela internet, pelo rádio, pelo smartphone. E quinta-feira tem mais Debate na Rio com o nosso Marcos Demário. E se Deus quiser, na próxima segunda estaremos de volta. Um grande abraço a todos. Debate na Rio.